Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Ailton Fernandes e é um prazer recebê-lo, recebê-la mais uma vez aqui no canal. Então, gente, lembrando que isso aqui é uma série, É uma série de vídeos sobre redação e é interessante que você acompanhe todos os vídeos de acordo com a sequência, tá? Combinado? Então, então vamos lá. Hoje a gente vai começar a falar sobre redação, quer dizer, a segunda parte sobre redação. Na primeira parte, que foi no vídeo anterior, eu expliquei sobre como funciona a redação de uma maneira geral. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução, que é o primeiro parágrafo da redação, que não é bicho de sete cabeças, não. Muita gente acha que a redação é uma coisa de outro mundo, mas não é não. Quando você vai escrevendo aos pouquinhos, você vai percebendo, tá? Que é um negócio bem tranquilo. E ao decorrer dessa sequência aqui, dessa playlist, você, tenho certeza que você vai sair daqui sabendo fazer alguma coisa, tá? E vai se destacar entre os demais, né? Porque, como eu disse, nem todo mundo sabe fazer uma redação. Então, você sabendo construir um aqui comigo, você vai se sobressair entre muita gente, entre os demais. Então hoje a gente vai falar sobre introdução. Bora lá? A introdução ela é composta por três partes: repertório, problematização do tema e a apresentação das duas teses, né? O repertório ele tem a ver mais ou menos com citações, séries ou filmes e alusão histórica. Como assim? Não entendi. Vamos lá, passo a passo. O repertório é aquele momento, tá, do texto. É a primeira parte da introdução. A introdução vai ter três, né? Essa introdução ela tem que ter pelo menos três períodos, tá? Na sua introdução você vai escrever três períodos, ok? Período é aquela frase que inicia com a letra maiúscula e termina no ponto final, ou ponto de interrogação, enfim, mas nesse caso ponto final. Então a gente vai ter três longos períodos que vão compor a introdução. O primeiro período é o que a gente chama de repertório. Esse repertório é aquele conhecimento de mundo que você mostra ao examinador, né, ao corretor da sua redação, que você sabe alguma coisa de fora, tá? Alguma coisa do tema que, que algum famoso, por exemplo, falou, alguma pessoa importante falou, ok? E você trouxe a fala dessa pessoa para cá, para o seu texto, e fez uma combinação ali com o tema da redação. Então, esse repertório é o conhecimento de mundo, de maneira geral. É o que você sabe. É o que você sabe ao longo da sua trajetória, né? Ao longo da sua trajetória, o que é que você realmente sabe de outras pessoas que você pode inserir aqui no seu texto. Então, você pode trazer uma citação, que é a fala de alguém famoso, tá? Você pode trazer também séries ou filmes, e você pode trazer também uma alusão histórica. Vou falar sobre cada um agora, explicando um pouquinho. Então, a citação é a fala de alguém famoso, alguém que falou, tipo um cientista, um educador, um político, entendeu? Alguém de relevância, tá? E você lembra da fala dessa pessoa e quer trazer exatamente o que essa pessoa falou para o seu texto. Então, segundo fulano de tal, etc, etc, a educação é isso e isso. Aí você traz para um tema voltado para a educação, por exemplo, tá? A segunda parte do repertório é algo que aconteceu numa série ou no filme. Por exemplo, no seriado Chaves, o personagem principal, o protagonista, tenta ler uma carta, mas com muita dificuldade. E depois você, por exemplo, tenta fazer um esquema, tá? Se for um tema, por exemplo, se falasse de alfabetização, né? Se falasse de alfabetização, você faria essa combinação aqui, trazendo o seriado Chaves e diz que, por exemplo, segundo, vou refazer para ficar mais fácil de entender. No seriado Chaves, o protagonista, de mesmo nome, tem dificuldades ao ler uma carta. Ponto. Tá? Depois você escreve.
Trazendo para a realidade brasileira, infelizmente, no cenário atual, muita gente hoje ainda é carente de alfabetização, então ainda há muitas pessoas que não foram alfabetizadas, entendeu? Ou que são analfabetos funcionais. Então é mais ou menos isso. Você vai trazer a série ou o filme como repertório e vai fazer essa combinação, esse paralelo, vai traçar um paralelo entre realidade e ficção, tá? E o terceiro é a alusão histórica. A alusão histórica funciona mais ou menos assim. Você pega uma parte do período que já aconteceu, tá? Aquele período histórico mesmo, algo lá para trás. Então você quer falar sobre a era medieval, a época medieval. Na época medieval acontecia isso e isso, trazendo para a realidade brasileira. Infelizmente ainda há isso, isso e isso, sabe? Traça esse paralelo entre o período da história para agora, dizendo que ainda acontece. Eu, particularmente, quando ensino redação, eu prefiro que o aluno traga apenas a citação, porque é mais fácil de referenciar, sabe? Tem muitas falas famosas por aí de muita gente e eu acho mais fácil. Eu sempre trago a segunda e a terceira parte aqui do repertório, mas deixo ele mais tranquilo com a parte das citações. Eu acho mais tranquilo, eu prefiro fazer isso quando eu faço uma redação. Então, como eu prefiro o modo mais fácil e sinto mais confortável, eu tento passar o meu conforto para o aluno também. Então, ao longo dessa série, a gente vai trabalhar com citações que eu acho mais tranquilo. Mas é bom você conhecer as outras partes também. Espero que tenha ficado entendido, né? Pelo menos essa parte do repertório, tá? Qualquer coisa, comenta aqui embaixo que eu vou respondendo seus comentários, tá? Tranquilo assim? Mas eu prefiro a citação porque ela é mais fácil de trabalhar. Então, a introdução, ela tem três partes, como já vimos. A primeira parte é o repertório. A segunda parte é o que a gente chama de problematização do tema. Veja bem, o Enem nem sempre ele dá um tema problematizado. Às vezes esse tema não é problematizado, então veja como funciona. Se o tema não for problematizado, ele vem mais ou menos assim: o racismo no Brasil. Veja que ele não está problematizado. Ele é um problema. Ele é um problema, mas às vezes o título, tá, no tema ali, não está problematizado. Aí você acha que tem que falar ali de maneira positiva ou negativa, enfim. Mas lembre-se, sempre de maneira negativa. Se ele estiver problematizado ou não, é sempre de maneira negativa. Se o tema vier problematizado, então ele vem mais ou menos assim: combate ao racismo no Brasil, beleza? Então, se ele não tiver problematizado, ou se ele já tiver problematizado, melhor, melhor ainda. Agora, se ele não tiver problematizado, você precisa problematizá-lo. Então a gente vai fazer isso de forma negativa. Daqui a pouco, na sequência, ainda nesse vídeo, eu vou te mostrar como é que você problematiza se o tema não estiver problematizado, tranquilo? Então, a segunda parte é a problematização do tema. Você vai pegar o repertório, vai trazer para a realidade brasileira e vai mostrar que ainda acontece esse problema nos dias atuais. Só isso. Combinado? A gente vai ver como funciona isso já já. E a terceira e última parte da introdução é o que a gente chama de apresentação das teses. Nesse caso, a gente vai selecionar duas teses. Lembra que eu falei no vídeo anterior. As teses são as causas do problema. Então, por que esse problema ainda persiste? Lembra? Porque o tema é um problema. Então, por que esse problema ainda persiste? É porque ainda tem dois alicerces, por exemplo, que sustentam essa problemática. Que alicerces são esses? Ou quais alicerces são esses? Né? Essas duas, a gente vai levantar duas teses, duas causas para que o problema aconteça. Lembrando que essa primeira tese, que é a primeira causa, ela vai ser discutida no desenvolvimento 1 ou no D1, que a gente chama, né? E a segunda no D2, tá? Então, resumindo, vamos voltar aqui. A introdução ela é composta pelo repertório,
é composta pela problematização do tema e pela apresentação das duas teses. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Eu trouxe um tema aqui que foi um dos temas que já caiu no Enem em um dos Enems anteriores. Não lembro mais ou menos agora o ano, mas você pode ver aí e pesquisar direitinho. Então veja, o tema foi Caminhos para combater o racismo no Brasil. A gente vai escrever agora uma introdução e vamos ver como é que a gente vai agora escrever essas três partes, certo? Lembrando, o que a gente vai fazer agora é uma espécie de, de, de redação coringa, que é aquela que cabe pelo menos em torno de 95 aí, 99% dos temas da redação. Então, se cair um tema que você não sabe desenvolver muito bem, eu te garanto que com esse modelo que a gente vai aprender, com esse texto que a gente vai desenvolver ao longo dessa sequência, você vai conseguir desenvolver qualquer tema, tá? Por quê, professor? Por que isso acontece? É simples. É porque o tema não é sempre um problema pessoal. Então, eu vou te dar, por exemplo, auxílio a escrever sobre isso, para escrever sobre isso. Então, independentemente do tema, você vai saber desenvolver, porque a gente agora vai trabalhar com elementos coringas. Eu chamo de elementos coringas porque eles cabem em qualquer situação, tá? É como se fosse uma carta na manga. Então, a gente vai começar, por exemplo, lembra que a primeira parte da introdução é o repertório. Então, e eu disse que era mais fácil trabalhar com a citação. Pois bem, eu vou trazer agora uma citação coringa. Independentemente do tema, essa citação ela vai dar certo em qualquer tema, tá? Então, a citação que eu gosto muito de trabalhar, que dá para encaixar na introdução de praticamente todas as redações, enfim, que existam, tá? Você vai trazer essa citação aqui agora. E lembre-se dela, porque você vai trazer ela, né? Vai trazê-la sempre nos seus textos, que é o que eu chamo de citação coringa. Então, preste atenção. Então, bora lá. Mas vou trazer agora Darcy Ribeiro. Vamos ver como é que vai ficar aqui, tá? Então, de acordo com o político, tá? E educador Darcy Ribeiro. Veja como vai ficando aqui a nossa citação. De acordo com o político e educador Darcy Ribeiro, a coisa mais importante para, para o brasileiro é inventar o Brasil que nós queremos. Ponto. Beleza. Então aqui eu já tenho o que eu chamo de repertório. Esse repertório, que é a citação do educador, do político educador da Ribeiro, ele é um repertório coringa, tá? Como eu já disse, ele vai dar certo em qualquer tema, porque o tema não é um problema social. Então, beleza. Vou te explicar melhor daqui a pouquinho. Então, eu escrevi a parte 1, que é o repertório. Veja, eu trouxe citação. Essa é a parte 1, né, o primeiro período. Em vez de acordo, eu poderia colocar aqui, ó, conforme o político educador Darcy Ribeiro. Poderia também, tá? Então, poderia ser de acordo, poderia ser conforme, poderia ser nas palavras do político, etc. Poderia ser também para o político e educador Darcy Ribeiro. Então, você escolhe qual você acha mais fácil de trabalhar, ok? Então, conforme o político e educador Darcy Ribeiro, a coisa mais importante para o brasileiro é inventar o Brasil que nós queremos. Pronto, já terminamos a primeira parte, que é o repertório. E a gente agora vai para a segunda parte, que é a problematização do tema. Para escrever a problematização do tema, eu tenho que dar uma olhada no tema. O tema é Caminhos para combater o racismo no Brasil. Então veja que o tema já está problematizado. Já está problematizado. Então veja como vai ficar agora o segundo período.
da minha introdução, que é a segunda frase, né? A segunda frase é a problematização do tema. Então, bora lá. Assim, antes de começar, veja a citação da Darcy Ribeiro. A coisa mais importante para o brasileiro é inventar o Brasil que nós queremos. Aí eu pergunto a você, que está me assistindo agora. A gente, hoje, tem o Brasil que a gente quer? Tem o Brasil que a gente quer, sim ou não? Qual é o Brasil que a gente quer? Um Brasil livre de problemas, não é? Livre de pobreza, né? Com mais recursos, não é verdade? Eu te pergunto, a gente tem esse Brasil hoje, esse que a gente quer? Não, né? Pois é, não tem. Não tem. Então agora a gente vai traçar um paralelo, tá? Com essa fala. A gente vai dizer que não, a gente não tem ainda esse Brasil que a gente quer. Porque a realidade no nosso Brasil é outra. É diferente. Diferente, tá? É diferente. Então veja como vai ficar. Vamos voltar aqui. Tal pensamento. Que pensamento? Esse do Daci. Tal pensamento, porém, tá? Uma conjunção adversativa entre vírgulas. Tal pensamento, porém, ok? Então veja como a gente vai agora traçar o paralelo. A gente viu que não está funcionando, não existe esse Brasil que a gente quer ainda. Então, tal pensamento, porém, beleza, vai de encontro à realidade brasileira, ok? Vai de encontro. Vai de encontro é o sentido de, ó, as ideias estão chocando, estão batendo. Vai de encontro é isso. Elas não combinam, elas batem, elas chocam. Agora, se fosse vai ao encontro, aí elas combinavam. Então, muito cuidado, tá? Não é vai ao encontro, porque a ideia tá chocando aqui. É vai de encontro, não bate. Então, vai de tal pensamento, porém, vai de encontro à realidade brasileira. Em outras palavras, quer dizer que não está funcionando hoje no Brasil, tá? Ainda não, a gente não tem ainda o Brasil que a gente quer, beleza? Por que a gente não tem? Aí agora está o segredo, ó. Visto que ainda existe, ainda existe racismo, tá? Vai encontrar a realidade brasileira, visto que ainda existe, deixa eu melhorar, a prática do racismo. Bom, ok. Então veja como ficou. Tal pensamento, porém, vai de encontro à realidade brasileira, visto que ainda existe a prática do racismo, tá? Eu não posso colocar aqui no Brasil. Existe a prática do racismo no Brasil, assim como o tema, porque eu já citei Brasil, né? Assim, entre aspas, eu coloquei realidade brasileira ali no começo do período, do segundo período. Tal pensamento, porém, vai de encontro à realidade brasileira. Então, o seu examinador ele já sabe que a gente está falando do Brasil, porque eu falei realidade brasileira. Então, veja só, o começo do segundo período, eu peguei o, o pensamento, tá? A citação, no primeiro período, e falei que ainda não está acontecendo hoje no Brasil, tá? Eu fiz aí um paralelo entre a citação e a realidade hoje. Você deve ter percebido isso. Isso significa que eu fiz esse paralelo e mostrei ao meu examinador, tá, que também eu conectei o primeiro período com o segundo, porque os períodos eles têm que estar conectados, tá? Não é porque eu terminei o primeiro período que o segundo é aleatório, não. Então, vai de encontro à realidade brasileira, visto que ainda existe a prática do racismo. Esse visto que é porque eu estou explicando porque a citação não está dando certo, né? A fala do pensador não está dando certo. Por quê? Porque ainda existe a prática do racismo. Então veja, tá? Que eu peguei o tema e joguei ele aqui, ó. É assim que você vai fazer no segundo período. Vai jogar ele aqui. Dependendo de como tá aí a seu texto, né? Às vezes dá para jogar ele todo, às vezes não. Então só essa parte aí tá muito boa já, visto que ainda existe a prática do racismo. Então, em outras palavras, é um problema que acontece e é por isso que a gente não tem o Brasil que a gente quer. Assim como foi dito lá na fala do Darcy Ribeiro, tá? Então, acho que
Deu para entender aqui essa parte, né? Agora a gente vai para o terceiro e último período da redação. Lembra que são três? Vamos para o terceiro, que é a apresentação de duas teses, ok? Bora lá. Então, vai ficar mais ou menos assim. Sendo assim, né? Sendo assim, é importante discutir não apenas sobre. Pronto, agora vem a parte boa. E agora? Eu te disse que é nesse momento aqui que a gente utiliza duas teses, que são as causas, tá, do problema, que é por isso que ainda acontece o problema. Eu te pergunto, quais são os dois alicerces que sustentam essa problemática? Por que ainda existe racismo hoje? Aí nessa parte que você tem que pensar um pouquinho. Você tem que pensar em duas coisas que ainda sustentam essa prática. Quais são? Ah, professor, não consigo lembrar, não consigo, estou perdido. O que é que eu vou fazer? Me ajuda. Vou te ajudar agora. Você sempre pode culpar o governo, porque é um problema social. Então o governo ele é culpado porque ele mantém esse problema social, ou seja, ele não faz nada para resolver. Não é que não faça, é porque não era para existir, tá? Então você vai fazer o seguinte: vai culpar o governo aqui. Ah, mas eu não posso falar mal, como é que eu vou fazer isso? Senão os eu vou afetar os direitos humanos, né? Vou implicar aí nos direitos humanos, minha redação vai ser zerada, o que é que eu posso fazer? Calma. Você vai fazer assim, ó. Sendo assim, é importante discutir não apenas sobre a negligência governamental. O que é a negligência governamental? É que o governo ele não está agindo ou ele não está agindo de maneira eficaz, ok? Então ele se torna negligente. É um problema social, ele poderia estar combatendo da melhor forma possível, mas não está. Então a primeira tese é negligência governamental. Você vai poder culpar o governo. Então, ó, negligência governamental, omissão estatal, omissão governamental, tá? Tudo isso são sinônimos para culpar o governo. Então, isso daqui que eu fiz agora é o que a gente chama de tese, tá? É a causa do problema. É por isso que o problema ainda se mantém. Então, a gente escreveu sobre sobre uma tese. Vamos para a próxima. Sendo assim, é importante discutir não apenas sobre a negligência governamental, mas também, pronto. Agora a gente vai para a segunda tese. Eu disse que você poderia culpar o governo. Isso é a primeira coisa que você pode fazer. Ó. A segunda coisa é que você pode culpar a mídia. Tá? Você pode abordar a mídia aqui para falar sobre, dizer que a mídia não está em parceria aí com o governo, por exemplo, não está funcionando, que eram para criar, os dois juntos poderiam criar campanhas educacionais, né? O governo cria uma campanha, a mídia divulga, por exemplo. Então você pode usar a mídia, você pode usar o governo, e você, terceira opção, você pode usar também os pais, né? Dependendo do tema, você pode usar os pais, porque é a família, na verdade. Porque antes da criança ir para a escola, por exemplo, ela é educada em casa. Então a omissão dos pais implica no que esse adulto, por exemplo, ele vai se tornar, entendeu? Então você pode culpar família, Estado, que é o governo, e mídia, tá? Mas nesse caso aqui, eu vou falar sobre as leis. Nesse caso aqui, eu vou citar sobre as leis, tá? Que poderiam ser mais brandas, né? Poderiam ser aí mais rígidas, ok? Poderia ser mais rígida. Branda não, branda tem a ver com. Branda é o que já é, né? Vamos supor aí que a nossa lei hoje em dia já é muito branda, muito sensível, muito gentil, e a gente não quer isso. A gente quer uma lei mais rígida, mais implacável. É isso que a gente quer, tá? Então, eu vou colocar aqui as leis, tá certo? Então, bora lá. Vou colocar as leis aqui, então. Mas também a respeito do enfraquecimento das leis. Pronto, vou usar essa palavra enfraquecimento porque tá enfraquecendo, né? Tá muito fraca. Não está sendo suficiente, talvez, na minha concepção, né, que a gente está escrevendo agora,
o enfraquecimento das leis tenha deixado esse crime, né, porque esse é um crime, mais brando, mais gentil. Então tem que dar uma melhorada aí nas leis. Bom, antes de tudo, você precisa saber o seguinte: eu comecei esse terceiro período dessa forma, não apenas discutir, não apenas. Quando eu coloco não apenas sobre tal coisa, eu tenho obrigatoriamente que colocar mais também, que é a conjunção aqui aditiva, tá? É como se fosse e, tá? Ela tem sinal de ela tem sentido de adição, mas você pode começar assim, ó. Sendo assim, é importante discutir sobre, tá? Pula esse não apenas e coloca é importante discutir sobre a negligência governamental. Aí aqui você escreve assim, ó. Sendo assim, é importante, tá? Essa é outra maneira de escrever. É importante discutir sobre a negligência governamental e a respeito do enfraquecimento das leis, tá? Então, muito cuidado. É importante você saber a maneira como se escreve, saber sobre sinônimos também, tá? Então, tem duas maneiras de escrever, ó, até nesse momento. Sendo assim, é importante discutir não apenas sobre a negligência governamental, mas também a respeito do enfraquecimento das leis. Esse não apenas já me dá a ideia de que eu vou falar sobre uma outra coisa e outra também. Por isso eu coloquei aqui mais também. E posso fazer do jeito mais simples também, que é assim, ó. Sendo assim, é importante discutir sobre a negligência governamental e a respeito do enfraquecimento das leis. Tá? Então você pode fazer assim também. Se não usar o mais também, ou não apenas depois o mais também, você pode colocar só o é no final. Tá? Então tem essas duas formas aí de escrever. Eu geralmente escrevo dessa forma aqui, essa que eu vou marcar agora, porque eu acho que é legal também. Mas não quer dizer que é melhor do que a outra, não. Só estou te mostrando outros jeitos de escrever, tá certo? Uma coisa que você precisa saber muito são sinônimos. Então, eu coloquei aqui sobre, eu escrevi sobre. Depois eu coloquei a respeito do, que é a mesma coisa que sobre. Eu não posso repetir aqui sobre, eu já escrevi sobre aqui, ó. Então, eu coloquei a respeito do, para não ficar esse termo repetitivo no texto, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, para não ficar repetitivo o seu texto, tá certo? E lembre-se, o, o seu texto ele precisa ter esses conectivos dentro dos parágrafos e fora deles. Eu comecei minha redação usando conforme. Eu poderia colocar para o político, segundo o político, nas palavras do político, tá? Isso aqui decide, mas usando conectivos desse tipo, tá? Então, quando eu fui começar o segundo período, eu poderia ter começado assim, ó. Porém, vírgula, tal pensamento, vai de encontro, etc, etc. Mas não. Eu peguei esse porém e joguei ele, ó, isoladamente dentro das vírgulas, praticamente aqui, depois dessa palavra tal pensamento, né? Dessas palavras tal pensamento. Então veja que ficou mais bonito também, ó. Poderia escrever porém tal pensamento, mas eu coloquei tal pensamento porém, destacado aqui, isolado, né? Veja que meu texto ele já realçou melhor essa parte. Então isso também vai fazer com que você ganhe pontos. E por fim, tá? Eu coloquei no terceiro período sendo assim. Então isso é outro conectivo dentro do meu próprio parágrafo, tá? Você tem que ter esses conectivos. Ele vai realçar seu texto e vai estabelecer essas conexões dentro dos períodos, tá? Dentro do parágrafo entre um período e outro. Combinado assim? Então, vou melhorar aqui, ó. Esse primeiro período, vou colocar aqui de amarelo e vou marcá-lo aqui, ó. Aqui é o que a gente chamou de repertório. É o repertório sociocultural. E vou marcar ele de amarelo aqui, ó. Beleza?
O segundo período, vou colocar ele de verde. Será que fica bom? Azul talvez, tá? Eu quero marcar aqui para vocês. Azul. Aqui foi a problematização do tema. Deixa em azul. Beleza? Problematização do tema. Para marcar melhor, deixar melhorzinho para você entender. E o final vou deixar de branco mesmo. Que o final a gente chama de apresentação das duas teses. Tá? Apresentação das duas teses. Eu vou marcar aqui melhor. Negligência governamental foi a tese 1. Tá? Eu vou deixar ela para você não esquecer, né? Vermelho não. Preto. Pronto, preto. E enfraquecimento das leis foi a outra tese. Vou deixar de preto. Pronto. Preto aqui no final, beleza? Deu para entender? Acho que sim, né? Então a gente tem o repertório, problematização do tema e a apresentação das duas teses. Ok? Deu para entender? Qualquer coisa comenta aqui nos comentários. Faz um comentário aqui que eu vou responder, tá? O vídeo tá ficando um pouco longo, mas é isso. Eu tô tentando deixar da melhor forma possível aqui, o mais detalhado possível. Lembrando que esse vídeo é uma sequência, tá? Enfim, vamos lá. Acho que ficou legal de entender, né? Repertório, problematização e a apresentação das teses. Então, a gente vai terminando por aqui, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas não tem como, né, falar sobre redação, deixar os vídeos curtinhos ou metade aqui, uma parte, metade na outra. Não, acho que não fica muito legal. Eu prefiro deixar o vídeo longo e pelo menos um vídeo só, porque o próximo vídeo eu vou falar sobre desenvolvimento 1 e vou dar sequência nessa redação que a gente está escrevendo aqui, beleza? E estamos escrevendo juntos. Então espero que você tenha gostado. Deixa teu comentário aqui, se inscreva no canal, é isso que eu te peço. Se você gostou, compartilha com o pessoal também que precisa dessa ajuda de redação. E eu sou Ailton Fernandes e te encontro no próximo vídeo, beleza? Até lá. Bom dia, boa tarde.